Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Y antes de empezar con el video, te invito a que te suscribas al canal y le dejes tu like. Ahora sí, vamos a ver el video. Porque o Racing é campeão da Copa Sul-Americana, porque o Cruzeiro sai derrotado aí em Assunção, Edu. Em 15 minutos o Racing fez 3 gols no Cruzeiro. E um deles foi anulado por milímetros, como diz o Márcio Rezende de Freitas. A partir daí, no primeiro tempo, o Racing controlou o jogo. Ô Maref, algo da arbitragem? Ô JVC, 24 faltas ao final, um empate aí no número de faltas, 12-12, 7 cartões amarelos, 4 pro Racing, 3 pro Cruzeiro. E a arbitragem no padrão Ostoite. Para mim ele não é esse árbitro da prateleira de cima, como a comissão de árbitros da Comebol apregou aí, né? Conversa muito, não acresce o tempo devido no que tem que ser acrescido, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Ou seja, acaba compactuando com aquela equipe que faz mais cera, né? Isso, outro dia nós vimos no outro jogo aqui, o pessoal falando sobre isso. Todos os times fazem, mas o árbitro tem a função de cobrar isso e no mínimo acrescer aquele tempo que deve ser acrescido ao final do primeiro e segundo tempos. Mas não cometeu nenhum erro capital que pudesse mexer no resultado final do jogo, JVC. Beleza, Maref. Damião, festa do Racing, destaque seu também, Álvaro. O destaque é que o Racing volta a dar uma volta olímpica internacional depois de 35 para 36 anos. E a última foi justamente em cima do Cruzeiro, Supercopa de 88. De lá para cá, chegou à final da Supercopa e perdeu para o Cruzeiro em 92. E agora conquista a Copa Sul-Americana em cima do Cruzeiro. Melhor campanha do que o Cruzeiro na competição. O Racing comemora, a torcida do Racing muito maior do que a do Cruzeiro aqui no campo do Cerro Porteño, faz uma festa danada. O Racing, que dizem aqueles que são da Argentina, principalmente a imprensa de lá, tem um dos melhores times do futebol argentino na atualidade. Ele segue agora no campeonato da Argentina, onde vai bem, e claro, com a taça de campeão da Copa Sul-Americana. Beleza, Álvaro, seguimos aqui no pós-jogo da Itatiaia. Para você que está chegando agora, Racing 3, Cruzeiro 1. O Edu Panzi fez a leitura perfeita. O Cruzeiro perde a final em 15, 20 minutos, quando tomou 3 gols. 2 valeram. Martirena teve um gol anulado, depois ele fez um que valeu aos 14. 5 minutos depois, o centroavante Adrian Martínez, artilheiro da Copa Sul-Americana com 10 gols, fez 2-0. Vem o segundo tempo, o Cruzeiro consegue um gol rápido com Caio Jorge aos 6 minutos, mas aí a pressão ao longo da etapa complementar não foi suficiente. Roger Martínez, no último lance do jogo, aos 49, fez Racing 3, Cruzeiro 1. Panzi, vamos falar mais do jogo? Primeiro você, João Vitor. Não, só para dar uma informação, um gesto bonito, o Pedro Lourenço, que é o presidente da SAF do Cruzeiro, no meio do campo, cumprimentando todos os jogadores ao lado do seu elenco, e um gesto bonito também do Cruzeiro, que começa a virar uma realidade no futebol brasileiro, esperando a premiação ao adversário de maneira muito respeitosa, né? Então, todos os jogadores do Cruzeiro ainda em campo, vendo o palco ser montado, vão receber suas medalhas como vice-campeões e certamente vão respeitar muito aí o título do Racing. Então, uma cena bonita, desportiva, tá ali o Pedro Lourenço, à sua esquerda tá o Alexandre Matos, junto deles tá ali o Pedro Júnior. Então todo o staff de direção do Cruzeiro dentro do campo, ao lado dos jogadores. Dirigente muitas vezes gosta de aparecer na vitória, né? Mas às vezes é muito importante que esteja lá na derrota, ao lado dos seus atletas. Isso precisa ser reconhecido e valorizado, viu, João? É isso, João, é isso aí. Ô Panzi, agora com um pouco mais de calma, você fez a sua leitura inicial ainda quando a bola estava rolando, depois do terceiro gol. Queria que você fizesse a leitura do jogo de hoje, porque o Racing é campeão da Copa Sul-Americana, porque o Cruzeiro sai derrotado aí em Assunção, Edu. Cirilo, eu acho que não existe apenas um fator, né? O principal foi o início do jogo, muito bom do Racing e muito ruim do Cruzeiro. Esse é o fator principal. Agora, existem vários outros, né? O Racing é uma equipe, em termos de time na atualidade, mais acostumada com esse tipo de decisão. O Cruzeiro passou muito tempo longe disso, né? De viver isso, e está recomeçando a viver o que viveu 90 e tantos % da sua história. Esse grupo agora começa a se acostumar com as grandes decisões e vai ser preciso se acostumar mesmo, porque o investimento vai ser pesado. O Cruzeiro está de volta. Esse é o início do recomeço em termos
de grandes decisões, não veio a conquista, mas é o recomeço nas grandes decisões, e o adversário me pareceu mais acostumado, mais tarimbado, mais cascudo no jogo, e começou assim, entendeu melhor o tamanho da partida, foi muito superior na primeira etapa, na primeira meia hora então nem se fala, em 15 minutos o Racing fez 3 gols no Cruzeiro, e um deles foi anulado por milímetros, como disse o Márcio Rezende de Freitas. A partir daí, no primeiro tempo, o Racing controlou o jogo. E na segunda etapa, depois da conversa no vestiário, o Cruzeiro passou no segundo tempo, desde o início, a ganhar mais o meio de campo, marcou o seu gol muito cedo, voltou para o jogo cedo, aos 6 minutos, e aí nós tivemos um jogo. Aí sim nós tivemos uma final entre duas equipes que se equivalem, ou que aproximadamente se equivalem. O Cruzeiro tendo chances de um lado, o Racing tendo oportunidades do outro, e o jogo foi matado, vamos dizer assim, no contra-ataque, porque o Cruzeiro precisava correr riscos para empatar e correu o máximo risco possível, se defendendo com pouca gente, com um zagueiro mais lento, e o Racing colocou um time rápido. E a gente falava no intervalo, né? Ó, no segundo tempo o Costas costuma tirar os meias, colocar pontas, e colocou o Solari e tirou o Martínez, argentino, e colocou o colombiano mais descansado, e venceu o jogo dentro das características do seu elenco e dentro das características do jogo. E o Cruzeiro foi pro tudo ou nada, deu o all-in, e o Racing foi lá e matou, fez o terceiro gol, e poderia ter feito antes, não fosse o Salas tendo perdido um gol cara a cara com o Cássio. É preciso deixar claro, o título é justo pro Racing, a vitória é justa pro Racing, e muito porque o Cruzeiro não jogou 90 minutos. O Cruzeiro jogou ali 70, 60 minutos, vamos dizer assim. E quando numa partida de 100 e poucos minutos você joga 60, o seu adversário vai lá e mata o jogo. E foi o que o Racing fez. O título é merecido, Cirilo, mas mais pra frente a gente vai fazer uma análise macro, né? Do que é essa reconstrução, do que é essa volta do Cruzeiro às grandes decisões. A análise do jogo foi essa. Si te gustó el video, no te olvides de suscribirte al canal, dejarle tu like y dejar un comentario abajo. Bien, abrazo. Porque o Racing é campeão da Copa Sul-Americana, porque o Cruzeiro sai derrotado aí em Assunção, Edu. Em 15 minutos o Racing fez 3 gols no Cruzeiro, e um deles foi anulado por milímetros, como disse o Márcio Rezende de Freitas. A partir daí, no primeiro tempo, o Racing controlou o jogo. Ô Maref, algo da arbitragem? Ô JVC, 24 faltas ao final, um empate aí no número de faltas, 12-12, 7 cartões amarelos, 4 pro Racing, 3 pro Cruzeiro, e a arbitragem no padrão Ostoite. Para mim ele não é esse árbitro da prateleira de cima, como a comissão de árbitros da Comebol apregou aí, né? Conversa muito, não acresce o tempo devido no que tem que ser acrescido, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, ou seja, acaba compactuando com aquela equipe que faz mais cera, né? Isso, outro dia nós vimos no outro jogo aqui, o pessoal falando sobre isso. Todos os times fazem, mas o árbitro tem a função de cobrar isso e no mínimo acrescer aquele tempo que deve ser acrescido ao final do primeiro e segundo tempos. Mas não cometeu nenhum erro capital que pudesse mexer no resultado final do jogo, JVC. Beleza, Maref. Damião, festa do Racing, destaque seu também, Álvaro. O destaque é que o Racing volta a dar uma volta olímpica internacional depois de 35 para 36 anos. E a última foi justamente em cima do Cruzeiro Supercopa de 88. De lá para cá, chegou à final da Supercopa e perdeu para o Cruzeiro em 92. E agora conquista a Copa Sul-Americana em cima do Cruzeiro. Melhor campanha do que o Cruzeiro na competição. O Racing comemora, a torcida do Racing muito maior do que a do Cruzeiro aqui no campo do Cerro Porteño, faz uma festa danada. O Racing, que dizem aqueles que são da Argentina, principalmente a imprensa de lá, tem um dos melhores times do futebol argentino na atualidade. Ele segue agora no campeonato da Argentina, onde vai bem, e claro, com a taça de campeão da Copa Sul-Americana. Beleza, Álvaro, seguimos aqui no pós-jogo da Itatiaia. Para você que está chegando agora, Racing 3, Cruzeiro 1. O Edu Pantes fez a leitura perfeita. O Cruzeiro perde a final em 15, 20 minutos, quando tomou 3 gols. 2 valeram. Martirena teve um gol anulado, depois ele fez um que valeu aos 14.
5 minutos depois, o centroavante Adrian Martínez, artilheiro da Copa Sul-Americana com 10 gols, fez 2-0. Vem o segundo tempo, o Cruzeiro consegue um gol rápido com Caio Jorge aos 6 minutos, mas aí a pressão ao longo da etapa complementar não foi suficiente. Roger Martínez, no último lance do jogo, aos 49, fez Racing 3, Cruzeiro 1. Panzi, vamos falar mais do jogo? Primeiro você, João Vitor. Não, só